Vamos para a nossa abertura do mercado de hoje. Vamos falar dos grandes dividendos que estão chegando da Bradespar. Atualmente entregando 12%, podemos ver pelas projeções que pode chegar a 14% de dividendo no ano de 2024. Então vamos entender o que está acontecendo, também olhar para as ações da Vale, porque a holding aqui tem posição na Vale, tá? Para a gente entender, Silas, Bradespar não é Bradesco? Não, antes, tá? Hoje é Vale. E com isso a gente já tem aquele risco X retorno de investir numa holding, porque no futuro pode ser o quê? Pode ser uma Taesa, pode ser um setor de energia que você vai estar investindo. Então, isso se dá o preço do risco na ação. Por isso é mais descontado comprar a holding aqui do que a própria ação da Vale. Então, já respondi uma pergunta aí que me deixaram nos últimos vídeos, tá? Sobre Vale ou Bradespar. Então, a gente tem essa visão no curto prazo. Também aqui temos aqui o Fabrício, ele falou assim, traz aí um comentário sobre o Bradespar e Banrisul. Então, vamos falar um pouquinho de Banrisul também no vídeo de hoje, que tem um dividendo chegando, tá? Então, as informações do vídeo de hoje serão essas. Próximos vídeos vocês deixam aqui nos comentários pra gente entender um pouco o que está acontecendo com essas ações, tá? Se tiver algum fato relevante, eu trago aqui para vocês. Minha posição em Vale, estou perdendo aqui $10, mas é por longo prazo, então estou tranquilo aí com a minha posição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe os vídeos diários, todos os dias notícias, projeções, tudo o que está acontecendo e os fatos relevantes das ações que temos aqui na nossa carteira. Então vamos começar no vídeo de hoje. A gente tem uma informação ruim aqui da Bradespar, mas depois no final a gente vai falar sobre elas, tá? Então, obrigado, Fabrício, pela recomendação aqui de trazer esses comentários. Então, sempre estarei trazendo aí o que vocês colocarem, tá bom? Então vamos começar aqui pela Bradespar. Primeiramente a empresa, né? Então vamos entender um pouco. Ticket negociado na bolsa, BRAP4, tá? Bradespar. Então qual segmento, qual setor que tá? Mineração, tá? Então ela é uma holding, tem posição aqui na Vale 3, tá? Então com isso você comprando BRAP4, você tá comprando Vale, tá? Só para você entender. Então com isso a Vale, ela vende metais, minério de ferro, tá bom? Então com isso a gente já consegue entender um pouco do negócio. A Vale trazendo lucro ou prejuízo, a gente tem aqui refletindo nas ações da Bradespar. Então, recentemente, vem bastante lucro, tá? Então, e o lucro da Bradespar vem com a posição da Vale. A gente tem aqui as suas projeções para os dividendos de 2024 e entender aqui que essas projeções ela é mínima porque o lucro dos últimos anos, aqui dos últimos 5 anos da Bradespar, ó, teve épocas que chegou aqui, ó, a 3, tá? 3 bi em 2021, onde ela distribuiu praticamente R$11 por ação em dividendos, tá? Então, a Vale também distribuiu bons dividendos aqui na época. E depois disso o lucro veio caindo porque o dividendos da Vale também foi caindo também, tá? Então hoje, atualmente, a gente pode fazer uma projeção com 500 milhões de reais para esses dividendos, né? Para os próximos trimestres. Então, se a gente pegar o primeiro tri de 24, o segundo, terceiro, quarto, a gente vai entender aqui quanto que a gente vai ter em dividendos para 2024. Então, com isso, a gente pegou o último trimestre, o terceiro tri de 2023, que foi 429 milhões de lucro líquido, e projetou 4 trimestres de 2024. O payout que as ações da Bradespar estão entregando é 50%. O que quer dizer isso? Ela está entregando 50% de quanto ela traz de lucro, tá? Então, a gente pega 429, mais 429, mais 429, mais 429, e aí a gente pega 50% desse valor, a gente vai ter aqui o nosso dividendo pelo número de papéis que a holding tem aqui da Bradespar, tá bom? Então isso dá 2 pagamentos, na média aqui 1,64 a cada semestre, tá? Então a gente vai falar também das datas que esses pagamentos ocorrem. Então, para completar aqui, a gente tem aqui um preço justo pela fórmula, né? Então a gente tem um preço justo aqui de R$ 49,79 para as ações da Bradespar, tá? A holding, uma margem de mais de 100%. Tá? Então é muito interessante ficar com essas informações no radar. E a gente tem aqui um preço teto. Caso você queira receber 6% de dividendos, você tem um preço teto aí de praticamente R$ 54. Então, Silas, vou comprar até chegar nos R$ 54. Tudo bem, mas você vai receber 6%. Hoje você pode aí, com essas projeções, se isso se concretizar no futuro, tá? Você pode receber 14%.
se caso todos os trimestres vier aí com 429 milhões, tá, de reais em lucro. Então, com isso, a gente já consegue entender aqui um pouco da posição que a gente tem na nossa carteira e se programar, né, se projetar aí para fazer os próximos investimentos, tá bom? Então, a gente tem aqui o lucro líquido que caiu bastante, porque o da Vale caiu também, e a gente pega aqui no pior cenário, né, possível aqui para esse período que estamos, porque não adianta eu falar o minério de ferro vai cair, porque a expectativa é que não caia, que fica acima de $100, e acima de $100 a gente vai ter pelo menos uns 400, 500 milhões de reais aqui em lucro, tá? Então vamos acompanhar a ação da Bradespar, que é uma holding. A gente viu aqui nos últimos 5 anos ela fazendo 2 topos, né? Então R$28, e depois recuando, a última queda aí que foi bastante forte, foi R$19, caiu 30% do último topo. Subiu 32% e agora já está corrigindo 6%, tá? Então, Silas, os dividendos serão bem atraentes, né? Sim, mas a gente também tem uma notícia aqui que vai fazer preço e a gente precisa entender como vai vir aqui a ata da Assembleia agora em abril, tá? Porque, ó, a Bradespar, ela tá aqui no radar que pode pagar aqui mais de 800 milhões para a Receita. E com isso, você já olha aqui nas projeções e 800 milhões corresponde praticamente a um semestre, né, de lucro líquido. Então, se caso isso aconteça, a gente pode tirar pelo menos 1,64 aqui do nosso radar em dividendos, tá? Então, é interessante olhar para tudo que está acontecendo e ter calma. Então vamos continuar, pessoal. Aqui a gente tem algumas dúvidas, né? Primeiramente, algumas perguntas dos últimos vídeos. Quando é a Datacom? Então, geralmente, abril e novembro, tá bom? Da Bradespar. E BRAP 3 ou BRAP 4? Se fosse eu investir nessa ação, eu escolheria BRAP 4, tá bom? Então, é interessante ficar com essas informações. A gente tem aqui o seu alvo, um alvo primário, aqui pelo menos uns 22,62, lembrando que pela cotação de minério de ferro e tudo que está acontecendo já é um valor legal esses 23,59, tá? Com todas essas informações no radar, beleza, Fabrício? Que a gente trouxe aqui nesta abertura de hoje. Então deixa aí os próximos comentários para a gente trazer as próximas ações, para a gente não só ficar também nas mesmas ações de sempre, tá? Lembrando, um critério, ações de dividendos, ações que não tem um risco muito alto para a gente trazer aqui, porque não é recomendação, mas geralmente você traz uma ação aqui e a pessoa vai comprar porque você trouxe, sem saber que não é recomendação, tá? Então vamos continuar. Temos aqui no nosso radar as ações da Vale. Silas, por que você trouxe Vale? Porque a BRAP aí investe nas ações da Vale, tá? Então é interessante a gente ficar com as informações também da Vale no radar. O que está acontecendo, né? Então a gente tem aqui a Vale mais um dia de baixa, o minério de ferro pesa, mas pode não ser o único problema. Então temos essa matéria dizendo que temos aí o risco do Manteiga voltar aqui para a empresa, tá? Então isso seria aqui a cartada do governo aqui do Luiz Inácio, está na recondução do Eduardo Bartolomeu aqui por mais um ano, até 2025, como CEO da empresa. Em troca, Manteiga que seria acomodado em um dos assentos da Prev no Conselho de Administração, tá? Então, a gente precisa entender que isso pesa aqui, essas notícias, matérias, o investidor olha para isso, traduz, né? O gringo traduz e fala, pô, será que eu vou entrar aqui ou não? Mas vou fazer meu risco X retorno. E aí as boas notícias é que o Bank of America afirma aqui que os investidores estão de olho no próximo movimento dos preços do minério de ferro, e aí eles têm como um alvo ali praticamente uma projeção de $125, que isso é muito positivo, tá? É muito positivo aqui para as ações tanto de Vale, CSN, aqui muito positivo para as ações da Vale e Bradespar. O Goldman Sachs diz que, projetando o caminho imediato do minério de ferro, os riscos ainda aqui dependem da baixa, tá? Embora restrições de disponibilidade de commodity e expectativa de certo reabastecimento à frente deve limitar um pouco o tamanho do sell-off, tá? Então, ele está praticamente dizendo aqui que não é tão possível que caia abaixo de 110, 120. Praticamente eles estão dando isso pra gente. O banco tem como alvo para o contrato futuro de minério de ferro de 62% teor, preço de $115, tá?
Então temos uma curva aqui de 122 dólares aí a tonelada. Nesse momento, na abertura de Dalian, tá? É uma rota muito interessante a gente olhar. Abriu com gap de alta. Então estávamos aí negociando 9,49 aqui da moeda aqui renminbi da China. E aí caiu aqui para o fechamento, buscou o alvo aqui, né? 933, e isso corresponde praticamente a 130 dólares. Muito positivo. Se ficar aqui nessa região e continuar batendo e voltando, aí é positivo para essas ações. Então na Vale, na queda aí desses últimos tempos, a gente tem isso no radar, tá bom? Então é interessante a gente ficar com as informações. Dúvidas, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então a gente tem, na minha opinião, a parte da minha opinião, Silas, por que você acha que as ações de Vale aí, mesmo tendo pela relatividade um alvo entre 80 para cima, 90 para cima, por que não vai? Então, na minha opinião, pessoal, é isso aqui, ó, a Samarco, tá? Então, a gente tem a justiça e o plano para a recuperação aqui das dívidas, 50 bi em dívidas. Então, a gente tem essa informação, na minha visão, que pesa muito aqui esse reperfilamento, tá? Dessa dívida aqui com a Vale e com a BHP, que são controladoras da Samarco, tá? Que são as donas. Então, isso, na minha visão, é o que pesa aqui. Não é parte do governo, não é essa parte não. Seria mais a parte aqui da Samarco mesmo. Então, olhando e finalizando aqui a parte de Vale, aqui teria um alvo aqui com 16,50 se tivesse rompido, né? Mas como não rompeu, a gente voltou a cair. Então, estamos praticamente a 14,31 dólares. E aí, seria interessante se tocasse aqui nessa linha, que na minha visão, em um momento iria tocar, né? Então, mesmo assim, não tocou. Notícias ruins chegando. E aí, uma zona de suporte aqui em 12,28, tá bom? Isso tô falando em dólares. Por que eu estou falando em dólares? Porque eu tenho posições em Vale em dólares, tá? Então, tô perdendo, como vocês podem ver aqui, ó, 100 dólares, tô perdendo aí 10% do retorno, tá? Então, comprei a 15,87, visando o lucro. E aí, o que aconteceu? Caiu e não subiu mais. Tá bom? Então é interessante. Eu estou utilizando, pessoal, a plataforma da Quantifury, que é uma corretora global, tá? Então ela deixa você negociar contratos por diferença aqui. Então é para quem gosta de fazer operações. Eu estou usando a própria alavancagem da corretora. Isso é muito bom, por quê? Porque eu estou usando essa alavancagem que eles me deixam usar aqui $1.000 e meu dinheiro fica rendendo aqui todos os dias, tá? O quanto eu tenho? Eu tenho $2.000 aqui na corretora, $1.600 rendendo diariamente e 380 como margem, para caso aí as ações continuarem caindo da Vale, né? Eu não ser zerado. Então fica sempre com essas informações no radar, porque em algum momento se você, entrei aqui, vou usar todo o dinheiro, aí caiu, você colocou $50, caiu $50, eles te zeram e deixam aqui a conta zerada para você não estar perdendo com eles, tá? Então, ó, meu dinheiro fica rendendo aqui, o dólar tá $1.6 mil, rende 6% e todos os dias cai aqui a remuneração de 28 centavos, no dia 16, 28 centavos, dia 15, 28 centavos, 14, 28 centavos, como podemos ver, tá? Então é importante ficar com essas informações aqui no radar. Link na descrição, caso você também queira negociações, tá? Eu também tenho aqui o Bradesco em dólar aqui para fazer swing trade. Caso você queira, link na descrição, aqui a plataforma da Quantifury com o meu link de afiliado, te paga de 3 a $250, tá? Em recompensas aqui que você pode ir após o seu primeiro depósito. Então vamos continuar. Agora a gente tem aqui, pessoal, um pouquinho das ações do Banco Banrisul, né? Então tivemos aí a sugestão, então vamos aproveitar o gancho e trazer aqui um pouquinho. O Banco Banrisul está cotado a 13,44, um dividend yield de 6, quase 7%, 91 centavos, que esse dividendo deveria ser maior, que não entregou no quarto trimestre, né? Então com isso a gente tem um dividendo acumulado chegando. E com isso, agora no primeiro tri, né, o adiantamento aqui, a gente vai ter pelo menos 22 centavos, né? Se eles pagarem aqui o quanto o lucro, se caso for no quarto trade 1,91, isso fica 22 centavos. Se vier abaixo, a gente vai cair aqui o próximo anúncio de dividendos, tá? Mais o adiantamento do primeiro trimestre. Então, com isso, a gente fica na expectativa. Eu torço, né, para que o lucro do quarto trimestre do Banrisul fique acima de 191, para a gente ter pelo menos uns 40 centavos de provento aqui, que seria muito bom. Tá bom? Então essas informações para a gente ficar no radar. Então, ó, a gente teve em um ano, o crescimento saiu de R$9 e foi 63% de alta, depois voltou a cair, caiu 28%,
depois voltou a subir 26%. Influenciado pelo quê? Pelos seus indicadores, tá? Do Banrisul. Então vamos olhar aqui se a cotação segue o resultado mesmo. A gente tem uma cotação muito acima do resultado de 2023, tá? Então, no caso, se a cotação segue resultado, a gente deveria ter uma queda, né? Praticamente aqui de 9. Mas tudo é expectativa futura, tá bom? Então, fique com essas informações também no radar. A gente tem aqui dos principais indicadores aqui desta queda do Banrisul, a gente tem a PDD, né? A PDD estava muito baixa, 2013, 14, a 15, 16 em momentos de crise a PDD aumenta, né? E aí a gente teve uma PDD em 2021 chegando de 700 milhões, 900 milhões, e agora a provisão para devedores foi para 1,4 bi. E isso faz as ações do banco caírem, tá? Porque quanto mais PDD, a gente tem um menor lucro e menor dividendo na ponta para quem tem as ações. A gente vê alguns indicadores bons aqui, né? Do próprio Banrisul, a gente vê que o lucro por ação ele vem melhorando, então de 2022 de 1,75 foi para 2, aqui o lucro por ação. O preço sobre lucro, como podemos ver, na média que negociando em momentos de crise, né, o PL dele estava em 6,5 e agora em 6, então estamos aí negociando praticamente em momento crise. Tá? O valor patrimonial aqui do banco vem aumentando a 19, 20, 22, 23 e 23, 18, e isso é positivo. O retorno sobre o patrimônio líquido, se o valor patrimonial aqui do banco tivesse caindo e o ROI tivesse subindo, a gente anularia, tá? Mas como o valor patrimonial está aumentando e o ROI está aqui em alguns momentos aqui andando de lado, patinando e às vezes subindo, isso é positivo, porque nesse momento um ROI de 9%, mas o valor patrimonial de 23%. Então tem que trazer um retorno sobre o valor patrimonial. Então a gente também tivemos na média um dividend yield. Ah, Silas, quanto que entregou aqui na média, né? Então podemos ver, 2013 tivemos 5%, em 2015, porque a cotação caiu muito, 15%, depois ajustou, foi para 6%. Então podemos entender que geralmente aqui entrega na média de 6 a 7% de retorno aqui o Banrisul, tá? Então, com isso, com essas informações, a gente pode dar uma olhadinha, uma stalkeada aí, né? Entender que quando vai ser aí esse anúncio de dividendos, possivelmente o anúncio em fevereiro, e tivemos aí o pagamento em março. Vamos só conferir como foi o ano anterior. E não, o ano anterior foi o anúncio em março e o pagamento no final mesmo, tá? Então é importante ficar com essas informações. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, dessa abertura, a gente tem aqui um aplicativo muito interessante, tá? Onde mostra onde a empresa está comprando e se ela está vendendo conforme os últimos relatórios, tá? Divulgados da CVM. As movimentações. Então, as movimentações aqui da companhia, da diretoria, do conselho fiscal, se eles estão comprando e qual que é as últimas recompras, né, de ações. Então, vamos ver se tem aberto aqui alguma recompra de ações. Aqui pelo aplicativo do Status Invest. Geralmente aparece, né? Tem, vamos ver. Remuneração. Até agora não tem nenhuma recompra aqui, como podemos ver. Pelo menos pelo aplicativo. Então, com isso, ano de 2023, abril, eles tiveram aqui duas movimentações de compra em 9 e 10 reais. Depois uma venda aqui a 12 reais, tá? Então é importante ficar com essas informações para tomar a decisão também, olhando para o que os grandões estão fazendo, né? Se a própria empresa está comprando aqui a 11, a 9 a 11, então na minha visão também eu quero comprar a 9 e 11. Vendendo aqui, liga um alerta, né, para as ações do Banrisul. É isso, pessoal, é isso. Deixe aí os comentários, próximo vídeo estarei trazendo, tá? Espero que tenha bastante fatos relevantes para a gente falar um pouco aqui, tá bom? Lembrando, o canal aqui não é recomendação de compra ou de venda, todos os dias a gente fala sobre ações para dividendos, os comentários que vocês me deixam, as dúvidas, também os comentários do nosso grupo, link na descrição, tá? Caso você queira participar do nosso grupo, tem aqui o link aqui embaixo. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.